Hoje é aniversário o maior clube do mundo para mim. Pode ser que não seja para você. Pode ser que seja o 15 Piracicaba, pode ser que seja o São Paulo, pode ser que seja o Flamengo, pode ser que seja o Internacional, pode ser que seja o Grêmio. Cada um que pense do jeito que quiser. E cada um enxerga o seu clube do jeito que quiser. Mas hoje é um dia triste para quem é corintiano. É feliz por 115 anos. Um time que foi e que está sendo destroçado, que está sendo pisado de um jeito que é inacreditável. E tudo que eu falo aqui, eu falo na hora que liga a câmera. Porque um clube que leva 44 mil pessoas, 45 mil pessoas, contra o Palmeiras, que leva 45 mil pessoas, contra o Guarani, contra a Ponte Preta, contra quem quer que seja. Um time onde que os dirigentes não sabiam. Você vai tomar no olho do caju para não falar outra coisa que eu não posso. Porque o certo era mandar vocês para o inferno. Como é que vocês, dirigentes, diretor financeiro, diretor jurídico, diretor de esporte, não sabiam que 30% do Pedro já tinha sido negociado com o Zenit? E que quando saiu os 70 milhões, talvez da venda do menino por 35 milhões de euros, opa, vou respirar com 70 milhões, pô, eu pago aí 3 folhas de salário no mês, pago o 13º, não! As pessoas não sabiam disso, de um time que tem 115 anos, de um clube onde as pessoas chegaram lá, desconhecidas, ficaram famosas, poderosas e muitos ricos. Porque ninguém saiu pobre. Nenhum dirigente saiu pobre do Corinthians. Nenhum dirigente deu um apartamento para o Corinthians. Nenhum dirigente deu um carro para o Corinthians para fazer rifa. O Corinthians é trucidado por essas pessoas que compram a Tadala, que compram a Gaster. E não é só isso, não. O Corinthians é trucidado nos últimos 20 anos, nos últimos 27 anos, 28, 30 anos. 30 anos por essas pessoas que ainda fazem parte do core. Cara, é inadmissível. Um clube como o Corinthians, que arrecada 1 bilhão e 100 e deveria se arrecadar 2, 3 bilhões. Quando o presidente do conselho disse do Flamengo, eu até entendi o que ele quis dizer. É que quando você coloca um clube que é do mesmo patamar e que está sendo bem administrado, que é o Flamengo, o Corinthians deveria mesmo não ser o Flamengo, mas se espelhar no Flamengo. Se espelhar de como está sendo feito em relação a outros clubes. É inadmissível um clube que vai completar 115 anos dever 2 bilhões e meio de não pagar o seu estádio. Há mais de 10 anos, nenhum real. Quem pagou foi o torcedor. É inadmissível ainda o Andrés ter poder lá dentro. O Duílio, o Roberto Andrade, o Mário Gobi, o Augusto Melo, porque o que eles falam agora em relação ao Pedro? Mas eu tive que pagar a conta do Godoy. O Léo teve que pagar a minha conta. Eu tive que pagar a conta. Mas qual é a conta? Aonde está os 30% e que conta que eu tive que pagar? Eu tive que pagar os impostos nesse dinheiro. Eu tive que pagar o salário dos jogadores com esse dinheiro. Não, nunca ninguém fala o que eles fazem. Eles nunca colocam as coisas como são, que é 2 mais 2 são 4. 1 mais 1, 2. Mas para ele é 11. Para ele sempre foram 11. Porque o que vocês fizeram com um clube como esse, que tem uma nação como essa, que foi feito no Bom Retiro, que teve o Sócrates, para mim, um dos maiores ídolos da história, Rivelino, Cláudio Cristóvão, maior artilheiro, Vladimir, que está com 70 anos, Roberto Belingeiro, Luizinho, Baltazar, Seu Neco. Pô, aí vem do Ronaldo Fenômeno, Marcelinho, e todos eles, Casagrande, todo mundo, Emerson Sheik, cada um que escolhe. Para mim não tem um grande ídolo, para mim todos são. E cada um escolhe a sua geração, a geração de 50, de 60, de 70, de 80, de 90. Tá tudo bem. Uma hora você está na seleção, uma hora você não está. Não importa isso. O que importa é que essas pessoas nunca mais deveriam estar no comando de um time como esse. Nunca mais poderia ter
300 conselheiros para votar naquilo que tem que ser um clube, que é de 30 milhões. Nunca mais poderia ter pessoas como o Andrés, como o Roberto de Andrade, como o Dualib, que já morreu e que tá tudo bem para mim, irmão. Não tem esse negócio não, truta. É Duílio, todos eles, é Augusto, que todos nós corintianos que estávamos lá, a gente achava que esse cara ia resolver. Não, piorou. Piorou. Por que piorou? Porque o Andrés falou, vai ser o caos, porque ele já sabia que era o caos, porque ele deixou o caos. Aí vem a torcida, lota estádio, e acha que o Matheus Bidu é bom, acha que o Mateuzinho é bom, acha que o Kaká é bom, acha que fulano é bom, que ciclano é bom. Cara, é inacreditável um clube com 115 anos passar por tudo isso. E mesmo assim, com tudo que o Palmeiras tem, há 7 jogos não ganha. E mesmo assim, ganhou o título paulista. Quase que invicto, só perdeu para o São Paulo de 3-1. Uma babaca de uma menina e me encheu o saco aí no aeroporto. Né? E se tiver assistido, é bem que vai pro inferno. Junto com a família inteira. Entendeu? Aí, meu irmão, o Corinthians está na Copa do Brasil, tirou quem? Tirou o Palmeiras dos 2 jogos. Tanto cá como lá. Lá e Lô. Vai lá contra o Atlético Paranaense, ganha o primeiro jogo de 1-0 sem. Memphis, Memphis, você sabe o que é Corinthians, irmão? O que você fez no jogo ontem? O que você deixou de correr? O que, a sua performance como atleta, desculpa, irmão. Então é melhor você fazer rap mesmo. Meter o pau em mim, meter o pau em quem você quiser. A falta de disposição sua no jogo ontem é uma das coisas mais medonhas que eu vi num clássico como esse. Porque eu, quando jogava, meu irmão, um clássico como esse, você não dormia antes do jogo e depois do jogo você não dormia também. Porque se você perde, vai pra noite e toma. Se você ganha, você toma mais. E nem sai de casa no outro dia. Vocês têm folga. Você ganha 6 milhões por mês para fazer o que você fez ontem. Com 45 mil pessoas. Andando em campo. Andando em campo. Só uma vergonha. E de novo, se não fosse o Gustavo Henrique, se não fosse o André Ramalho, se não fosse o Hugo, perdi o jogo. Cara, é inadmissível, por exemplo, um clube que é comandado num curral. Sabe o que é curral? Os bois que ficam no curral, as vacas que ficam no curral, os leitão que ficam, os porquinhos que ficam. Meu irmão, eu acho que eles têm muito mais democracia do que vocês. Porque vocês votam sempre naqueles que têm interesse de vocês. E sempre arrebentando com o Corinthians. Porque não é possível um clube que completa 115 anos, meu irmão, tá devendo para todo mundo, tem que pagar transfer ban do Félix Torres, tem que pagar transfer ban do Garro, que daqui a pouco, ser colocado como um caloteiro. Como caloteiro. Um clube que dá 3 milhões de renda todo jogo. Que há 10 anos não pagaram 1 centavo. Aí vem o tal de Andrés e fala, ó, tá aqui. O papel. Tá aqui o papel. Mentira. Não pagou nada. É uma vergonha fazer isso para um clube como esse. É uma vergonha, mas tem uma coisa que é insana. Você que odeia o Corinthians, você que não gosta do Corinthians, você que torce contra o Corinthians, tá tudo certo, que faz parte do jogo. Porque eu não sei se tem algum time mais odiado que o Corinthians. Sabe por que as pessoas odeiam? Eu, Godoy, nem o Souza, nem o Léo, nem tanto. Porque a gente, não que vocês não tenham a mesma personalidade da gente, cada um tem um estilo de vida. Cara, eu não tô nem aí porque vocês me odeiam. Eu não tô nem aí porque vocês pensam de mim. Eu não tô... Não é isso. É o que a gente faz como atitude, como um homem, como pai, como filho. E o que vocês fizeram para o Corinthians, jamais vocês que eu citei deveriam ter a possibilidade de entrar dentro do Parque São Jorge. Jamais. Só o que vocês fizeram com o cartão corporativo era para você ser banido pro resto da vida, como sócios de um clube que o cara... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto na TV Bandeirante. Craque Neto é conhecido como um cara de personalidade forte e sem papas na língua. E no dia que o Corinthians completa aí 115 anos de história, Craque Neto acabou tecendo duras críticas contra os dirigentes corintianos nos últimos 30 anos. E a partir dos momentos a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, mas
vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de reforços. Não sei se eu posso dizer reforço ou de uma desistência, né? Porque o Dorival Júnior, ele, no meu modo de ver, assistindo a entrevista coletiva dele ontem, após o empate do Corinthians com o Palmeiras, na Neoquímica Arena, pra mim o Dorival jogou a toalha sobre reforço. Por quê? Porque a janela se fecha amanhã, dia 2 de setembro. E aí o Dorival Júnior foi perguntado sobre reforço. Vou até abrir aspas, porque ele disse o seguinte, ó: não vou mais falar a respeito de reforço, porque sei que até o final do ano não terei reforços. Depois Dorival disse o seguinte, Dorival está consciente, ele sabe, né, que o Corinthians não vai contratar. Infelizmente, mas é a realidade. Eu não sei, cara. Dorival veio pro Corinthians com a proposta do Fabinho Soldado de dar 4 reforços para eles. E eu tenho entendido como uma estratégia do Corinthians, você acredita? Sabe por quê? Se a janela se fecha dia 2 de setembro, a diretoria corintiana entende que o time é bom, certo? Corinthians sofreu um transfer ban, estão usando isso como desculpa. Mas assim que fechar a janela, você sabe o que vai acontecer? Corinthians vai lá pagar o transfer ban. Escuta o que eu tô te falando. Corinthians está usando como estratégia. Corinthians tomou um transfer ban porque não pagou o zagueiro Félix Torres junto ao Santo Laguna, entendeu? Um negócio muito ruim pro Corinthians, porque o Félix Torres não joga nada. É um cara que Corinthians tá tentando vender, acho difícil, porque ontem o Kaká entrou, ele não entrou, não tá sendo mais, tendo aquela visão, né, para jogar. Então assim, fica mais difícil, acaba desvalorizando o ativo do clube, mas é a realidade, não joga nada. Félix Torres, o Corinthians fez um péssimo negócio, um negócio muito ruim, cara. E o Corinthians tá usando esse transfer ban como estratégia. O Corinthians não vai contratar mais não até dezembro. O Corinthians vai ficar apenas com Fabrício Angileri na primeira janela e com Vitinho na segunda janela e Zé Fininha. Acabou. O Corinthians não terá mais reforço. O Corinthians, para jogar 2 competições importantes como é o Brasileirão e a Copa do Brasil, o Corinthians tem que ter um elenco qualificado. O Corinthians tem, pra mim, um time qualificado. Elenco não. Muito longe de ter um elenco. E aí, Fiel, o que vocês acham? O time do Corinthians, sem contratar mais ninguém, desculpa, é suficiente para ser campeão da Copa do Brasil e brigar pelo Brasileirão? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouquinho do derby, né, do confronto entre Corinthians e Palmeiras pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 7 jogos esse ano, o Palmeiras só venceu um jogo. Corinthians foi campeão paulista para cima do Palmeiras sem levar gols. Eliminou o Palmeiras nas oitavas de finais da Copa do Brasil sem levar gols também. Então o Palmeiras descansou durante a semana inteira, só treinou. E o Corinthians foi até Curitiba jogar com o Atlético Paranaense. Fisicamente o Palmeiras é muito melhor, por isso que o Palmeiras acabou encurralando o Corinthians, mas não foi suficiente para o Palmeiras sair com a vitória, né? Corinthians ontem estava um time extremamente desfalcado, né? Estava sem Mateuzinho, sem Carrilho, sem Yuri, José Martínez, né? E Matheus Bidu estava suspenso, né? Quem jogou na lateral direita foi o Charles. E Angileri jogou na esquerda. Angileri para mim foi bem. O Charles, coitadinho, o Charles é fraquinho. Infelizmente, Ranieri ainda se machucou. Corinthians, taticamente, muito bem organizado em campo. E isso é trabalho de quem? Do técnico Dorival Júnior, que tem feito um trabalho espetacular no Corinthians. Muito bom de verdade. Ontem, individualmente, teve alguns jogadores que, pra mim, se destacaram. Hugo Souza, cara, esse cara é fantástico. Esse cara é demais. Esse cara é fantástico.
Gustavo Henrique tá jogando uma barbaridade, jogando muito. Breno Bidon ontem jogou como um homem, porque ele é jovem. E aí as pessoas ficam arrumando desculpa. Ah, ele é muito jovem, ele tem medo, não sei o que, entendeu? Não. Jogou como um homem, de cabeça alta, entendeu? Fazendo a jogada, passando, entendeu? Então o Breno Bidon pra mim jogou muito, né? E o Guinegão também pra mim jogou muito. Esse garoto tá jogando pra caramba, né? Pra mim foi os melhores em campo, disparado no derby. Hugo Souza pega demais. Gustavo Henrique seguro na defesa e fez até o gol, porque o jogador do Palmeiras fez gol contra. Breno Bidon fez um jogo com muita inteligência no meio do campo. Guinegão lutou uma barbaridade e diversas vezes fez o Murilo dançar. Murilo é um baita de um zagueiro do Palmeiras. E do lado do Palmeiras, pra mim, que jogou melhor ontem foi Vitor Roque. Jogou muito, tá? Pra mim foi o melhor em campo do lado do Palmeiras. Palmeiras reclamou da mão da bola de André Ramalho dentro da área, né? Mas, sinceramente, não foi nada. Foi um movimento natural e não foi antinatural. E por isso, eu acho que não foi pênalti. Achei que André Ramalho, Memphis Depay, Angileri e Garro não foram bem. Tava mal no jogo. O Corinthians terminou o jogo com Kaká na lateral direita e ele era a quarta quinta opção do técnico Dorival Júnior. Então o sistema defensivo tinha Kaká, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Gustavo Henrique. Aos trancos e barrancos, o Corinthians segurou o Palmeiras mais uma vez, né? O Palmeiras não conseguiu a vitória. Martínez tá fazendo muita falta, porque Martínez usou um motorzinho. O Charles é ruim demais. Pra marcar é muito ruim. Corre muito, mas não sabe marcar. Charles fez pênalti, levou drible, ele levou caneta. O cara deitou e rolou pra cima do Charles. Então o Charles pra mim é muito fraquinho. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians só tem 2 derrotas. 3 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. No final do jogo, os jogadores do Timão mostraram nitidamente um cansaço absurdo. E aí, o Corinthians soube credenciar o finalzinho do jogo e o Corinthians saiu com uma vitória e saiu com um empate espetacular. Pro Palmeiras tem sabor de derrota, mas o empate do Corinthians é sabor de vitória. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram, não gostaram? Quem que, pra vocês, foi o melhor em campo do Corinthians? Usa o espaço aqui no vídeo pra você registrar seu comentário. Deixa aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.